Olá pessoal, mais uma vez aqui conversando com a galera ao redor do Brasil, ao redor do mundo, sobre o Covid-19 e os impactos que estão acontecendo por aí. Hoje a gente fala com o Daniel Dudan, ele que é professor de matemática, formado pela UNB, mora em Porto Alegre, hoje no Rio Grande do Sul, já passou por diversas empresas, Casa do Concurso, CISC, GG do Concurso, enfim, trabalha nessa área formando as pessoas, preparando as pessoas para prestar concurso. E também a galera também gosta de matemática, não é, Daniel? Verdade, tá ajudando a galera aí a superar o trauma. É verdade, é uma matéria que acho que para a maioria das pessoas não é fácil. Ela só não assusta mais que o Covid-19, mas ela assusta bastante. Assusta bastante. Quando eu prestei vestibular para administração, matemática e história eram as minhas disciplinas de segunda fase, né, aberta para poder, enfim, passar ou não. Então foi um monstro que a gente teve que matar para poder entrar no curso de administração. É normal, mas é graças a essa dificuldade que a gente tem emprego, consegue desempenhar um bom papel, porque realmente matemática é uma pedra no sapato de concurseiros, também do pessoal do vestibular e do Enem. É uma matéria que exige bastante cuidado e bastante trabalho. Mas que abre a cabeça da galera, né? É quando a pessoa deixa, abre, né, cara? Tem muita gente que se bloqueia e é difícil conseguir tirar o bloqueio, mas quem realmente se entrega e consegue entender que é uma matéria necessária, eu te digo que ao final do processo me agradece bastante e ficam bem felizes com a evolução. Eu acho difícil alguém hoje em dia não conseguir viver com a matemática. A matemática está em tudo. Está em tudo que a gente vê, tudo que a gente usa. O celular é matemática pura, o computador é matemática pura. Eu só estou falando contigo por uma chamada de vídeo, porque a matemática existe, então não tem como ignorá-la, né? É verdade. Vamos lá. Dentro desse cenário teu, você como professor de matemática, morando em Porto Alegre, uma das nossas capitais aqui do Brasil, sua esposa comissária, como é que está atingindo vocês a Covid-19? Cara, a gente foi atingido em cheio, né, pela Covid-19, porque além de eu ser professor para concurso público, o que aconteceu? Eu estava em Brasília no início do mês para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu tinha uma aula prévia para dar lá um dia antes da prova, para o pessoal que ia fazer a prova. E um dia antes da minha aula, na sexta-feira, o governador do Distrito Federal cancelaram o concurso, né? O CESP, que era a banca elaboradora do concurso, cancelou o concurso. O governador mandou todo mundo se recolher em quarentena, fechou o comércio. A minha aula foi cancelada, ou seja, eu tive todo um gasto para ir para Brasília, preparar a minha aula, os alunos todos preparados para a aula, material impresso, lugar reservado, tudo. E a gente teve que cancelar tudo de um dia para o outro, entendendo realmente a necessidade desse procedimento para não realmente termos o impacto no Brasil que a gente teve na Itália. Isso falando só nesse primeiro caso, né, da minha aula lá em Brasília. Na volta para cá, outros 2 ou 3 concursos que eu estava trabalhando, entre eles o TJ Santa Catarina, também aqui a prova do município de Canoas, próximo a Porto Alegre, que tinha prova para a polícia deles e para técnico da prefeitura, também foram suspensos, na verdade, né, não é cancelada, ela é suspensa até que se reajuste a data. Então, no meu trabalho houve um impacto absurdo, até porque hoje em dia eu trabalho como freelancer para concurso público, né? Eu trabalho em cima da demanda das empresas para as quais eu presto serviço. Então, a partir do momento que você não pode mais ter aula presencial, você fica muito restrito a gravar no teu estúdio, eu tenho um estúdio em casa para gravação, mas diminui assim mais de 60% do meu ganho mensal em relação ao salário que vem só da parte do meu trabalho, tá? Em relação ao Airbnb, né, que eu também tenho um apartamento do Airbnb que eu alugo, que vocês conhecem até, eu tive todas as minhas reservas do mês de março canceladas pelos viajantes, todas, né? E é um apartamento que a gente estava assim com o mês todo locado, é uma segunda renda para a gente muito boa, e então a gente teve assim 100% de prejuízo, ninguém ficou, todo mundo cancelou. Eu entendo realmente que ninguém pode viajar nesse momento, a malha aérea está restrita, ninguém quer sair de casa, então nós estamos com o apartamento fechado, está limpo ali, esperando alguém ter coragem de viajar ou vir nos visitar, e eu perdi todas as reservas de março e abril de um dia para o outro. Entendi. Pegando a parte do Airbnb, o que o Airbnb falou para vocês? Teve um retorno ou não? Como é que está funcionando isso? Curiosamente, estava lendo o e-mail deles agora há pouco, quando abri meu e-mail aqui no computador. Eles estão dando uma ajuda financeira bem boa para quem é super host, que é o meu caso, né, que são pessoas que já alugam apartamento há mais de ano e tem um atendimento muito bom. E só que essa ajuda financeira tem vários quesitos que devem ser cumpridos.
Um deles é você conseguir provar que o Airbnb é a sua única fonte de renda, que não é o meu caso, porque a minha esposa é contratada pela Azul, é comissária, e eu tenho uma empresa, eu tenho um PJ, entendeu? Então, acho que pra gente essa ajuda não vai ser dada, certo? Porque para nós o Airbnb é uma segunda renda, não é a renda principal. Eu entendo que para quem é renda principal, realmente o negócio deve estar muito mais complicado. Mas eu vejo no meu caso, por exemplo, a minha esposa trabalha na Azul, a Azul entrou com um processo de licença não remunerada voluntária, para justamente enxugar a folha de pagamento. Porque se a Azul continuasse com todos os comissários que estavam voando, tendo que pagar o salário full dos caras, ela ia fechar a porta em 2 meses. Não sei se vocês perceberam, mas a malha aérea da Azul, de um dia para o outro, também caiu para 30 voos diários. A Azul tem hoje em dia 30 e poucos voos por dia, só. São só voos necessários para sair de Porto Alegre para São Paulo para o Nordeste, 2 ou 3 capitais, São Paulo, Rio. Então, assim, ó, de 600 voos por dia que eles tinham, 500, sei lá quantos, caiu para 30, caiu mais de 90%, caiu muito, muito, muito esse número de voos. E aí a Azul abriu esse processo de licença sem remuneração, que minha esposa acabou acatando, porque para ela também é muito perigoso voar, né? Você imagina, você pegar um avião com 100 pessoas, no final aí da quarentena, quando ela acabar, e uma pessoa estiver contaminada, com um espirro ela contamina 10, 15 pessoas. Então a gente conversou muito aqui em casa e chegamos à conclusão que seria fundamental ela pedir essa licença sem remuneração, né? Ela vai ganhar 1 centavo, ela vai ganhar só a manutenção do plano de saúde e do ticket de alimentação, nada mais, que a Azul garantiu. E até porque também, em associação a tudo isso, que é um efeito dominó muito grande na minha vida, a creche do meu filho, que é um colégio, na verdade, também não vai tendo aula. Então eu não tenho quem deixar meu filho, eu tenho que trabalhar. Eu sou freelancer, se eu não produzo, eu não recebo. Então virou uma bola de neve absurda. Por isso o impacto na nossa família em relação ao coronavírus foi assim, ó, foi monstruoso. A sorte é que a gente realmente se organizou financeiramente já bastante, a gente não é uma família que gasta muito, a gente diminuiu os gastos. Também não podemos sair de casa pela quarentena, que é um capítulo que eu vou falar daqui a pouquinho, como é que está a quarentena aqui em Porto Alegre. A gente tem gastado bem menos dinheiro, a gente come mais agora só em casa, não tem jantinha fora, não tem saidinha para supermercado. Mas é um impacto muito grande, porque o meu salário caiu, o dela zerou praticamente, a gente continua pagando a escola do meu filho e não pode levar ele para a escola, porque aqui a escola ainda não nos deu um retorno sobre o pagamento de março e abril, se vai nos devolver, se vai nos cobrar ou não, mesmo não nos prestando o serviço. E o Airbnb também a gente perdeu todas as verbas. Ou seja, a gente perdeu assim, ó, sem brincadeira, cara, 70% da nossa renda mensal foi para o espaço. É bem pesado, é bem pesado. Daniel, essa licença da tua esposa vai até quando? Ou não tem prazo? Ela solicitou 1 mês, se eu não me engano, já foi acatado, né? Não sei se vai poder ser renovado depois, eu acho que vai depender muito de como a quarentena se desenvolver, porque a ideia da própria empresa é desonerar. Se a empresa continuar tendo que pagar salário para o pessoal ficar em casa, ela vai ter que fechar as portas. Então eu acredito que se realmente essa situação de quarentena se estender a maio, junho, eles vão ter que realmente abrir espaço para mais gente solicitar mais licença, até porque eu também não quero que ela voe e ela não quer voar correndo o risco de pegar um coronavírus e não poder voltar para casa. Porque o medo dela é pegar um coronavírus aí num voo qualquer, passa mal e ela fica hospitalizada numa outra cidade, estou eu sozinho com o Cauã, somos só nós 3. O que eu faço com uma mulher hospitalizada em outra cidade, com coronavírus, eu com um filho de 1 ano e meio, aí realmente não é que não vale a pena, não é racional. Não adianta pensar em dinheiro agora, tem que pensar na saúde e no bem-estar, entendeu? Entendi. Há alguma expectativa com relação aos concursos? O que é que os governos estão falando, essas instituições que estavam para ter concurso, né, nos próximos dias? Foi tudo suspenso, Márcio, tudo suspenso, claro que vai ter, agora ninguém sabe quando. Tinha tido uma movimentação do concurso do Banco do Brasil, que é um concurso que movimenta o Brasil inteiro, que é um concurso grande, é o maior banco do Brasil, concurso que não tem desde 2016 para escriturário, depois teve em 2017 para TI, mas é um concurso bem específico. E o edital era para sair em março, não saiu, prometeram para abril, que foi quando explodiu o corona. Agora estão se falando que vão lançar o edital nas próximas semanas para orientar o pessoal a estudar, mas a prova mais para o final do ano para realmente não correr o risco de pegar essa janela da quarentena. Mas tudo isso são rumores. Os outros concursos que estavam lançados, todos suspensos, e exatamente nada de movimento por agora, porque ninguém sabe até quando vai essa quarentena, ninguém sabe se vai acabar em abril, se vai acabar em maio, se vai até agosto. A gente está trabalhando em cima de uma incógnita, e eu sou da matemática, entendo muito de incógnita, uma incógnita muito grande, são muitos fatores,
Eu acho que a gente está vendo de longe a pontinha do iceberg. A gente está achando que isso aqui que está acontecendo no Brasil é a calamidade. Não é. Isso aqui a gente está só evitando que se torne uma calamidade maior. Eu acho que o pior está por vir, até porque como eu moro em Porto Alegre, cara, aqui o inverno é brabo. A gente vai entrar em inverno daqui a 2 meses. Eu acho que aí sim o negócio vai ficar pesado, entendeu? Entendi. Falando assim na tua experiência, com relação a concurso ainda, eu já fui concurseiro, né? E você não se prepara para 2, 3 meses, se prepara para 6, 8 meses, 12 meses. Concurso, por exemplo, na parte fiscal é anos de estudo para poder você se preparar. Então, a recomendação ainda é que a pessoa se mantenha estudando, ainda que não tenha uma previsão de edital, uma previsão de prova, né? Perfeito, Márcio. Você falou tudo, e eu tenho batido muito nessa tecla nas lives que eu tenho feito pelo meu Instagram e também na minha página no YouTube, que é pra galera aproveitar essa época de quarentena e não ficar só comendo, fazendo live e vendo Netflix. Isso aí é pra quem tá com a vida ganha. Quem tá na vida de concurseiro e já estava estudando, não é quem tá começando a estudar agora, tem que aproveitar agora para baixar a cabeça e estudar ainda mais. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a quarentena, e realmente foi o que você disse, cara. O cara que faz concurso público para passar, quem faz sério, quem faz de maneira profissional, o cara que está interessado em passar mesmo, ele estuda quase 1 ano para o concurso público. Se é da área fiscal, que era o meu sonho ser auditor oficial da Receita, eu estudo 2 ou 3 anos, porque a concorrência ela é desleal. E não é uma prova fácil, entendeu? Então o cara que se ilude achando que só estuda quando o edital sai na praça, ele realmente pode até passar. Existem exceções, é claro, que tem gente que é fora da curva, é gênio ou até tem muita sorte. Mas o normal, dentro do padrão tradicional, é o cara se preparar com muita antecedência e antes do edital. Eu até uso um exemplo em aula muito simples para você entender. Você estava participando de uma corrida, né? O passar em concurso público é uma corrida muito disputada, uns 100 metros rasos. Você está ali na largada, todo mundo alinhado. Você tem a chance de sair antes do seu concorrente. Porque muita gente vai sair só com o edital na praça, que é quando um tiro é dado para todo mundo começar a correr. Se você tem a chance de sair correndo antes de forma legal, por que você vai ficar parado? E por que você vai correr de forma tranquila, como se estivesse de férias? O cara no pré-edital, o aluno que está focado mesmo, que depende disso para viver, para pagar as contas de casa, que sempre foi um sistema bancário, trabalhar em tribunal ou na polícia, qual seja o cargo que ele almeje, ele tem que entender que o período pré-edital é o período mais importante, que é quando ele faz toda a base e toda a diferença, porque a hora que o edital sair, ele só ajusta uma matéria ou outra, faz mais exercícios, pega mais dicas e está pronto para a prova. Então, se você tem uma chance de sair antes, você tem que sair, não tem como não sair. E tem que correr como se não houvesse amanhã, ou como se a prova fosse amanhã. Lógico, fica a dica, não só para os concurseiros, mas na verdade para todo mundo que está aí planejando alguma coisa, esse é o momento de aproveitar esse tempo livre para poder planejar e assim que puder ir executando aquilo que você quer atingir como objetivo. Essa fase de corona, Márcio, é muito complicada porque está todo mundo vivendo uma vida que nunca viveu. Ficar dentro de casa é poeticamente bonito, mas não é fácil, cara, porque as relações se ficam mais tensas, né? Marido e mulher começam a brigar mais frequentemente, você se estressa mais fácil com o filho, porque você não está acostumado a ficar 24 horas com as pessoas. Você tem a sua vida, assim, seu trabalho, você sai dar uma volta, você vai para academia. Então a gente não está acostumado com essa relação tão próxima, mesmo das pessoas com quem a gente vive e de quem a gente ama. Então é um momento bem complicado de você ter que ponderar tudo, tem que estar muito bem de cabeça, tem que estar fazendo atividade física em casa também, nem que seja um treino leve, usando o YouTube e as ferramentas que hoje em dia a gente tem de forma bem tranquilas. E também, quem está estudando, cara, não pode realmente pensar em parar, não. Daniel, voltando aos casos de Covid-19, na verdade a situação de uma forma geral, você estava em Brasília, você falou, lá foi decretado a quarentena, né? Foram canceladas as aulas que você tinha para dar lá, as aulas que você tinha para, ministrar lá. Voltou para Porto Alegre, e aí qual foi a situação que você encontrou quando você chegou em Porto Alegre? Isso era quando? De março? Quando eu saí de Brasília, dia 13 de março, cheguei em Brasília dia 8, a gente ficou até o dia 13, no dia 9 ou 10, no dia 12, se não me engano, deixa eu ver aqui no meu calendário, para não falar a data errada, no dia 12 de março, que foi uma quinta-feira, o governo começou a fechar o mercado e avisar o pessoal que a quarentena ia começar, em Brasília. Dia 13 fechou tudo, a prova foi cancelada, a minha aula foi cancelada, que a minha aula seria dia 14. Nós voltamos para Porto Alegre dia 16, uma segunda-feira, e aqui ainda estava se conversando sobre isso, não tinha ainda atingido aqui de forma tão cheia.
2 dias depois, numa quarta-feira, dia 18, foi quando decretaram realmente quarentena, aí minhas aulas todas foram canceladas aqui em Porto Alegre. Eu trouxe muitas coisas para gravar em casa, o que dá para gravar, e aí fechou a escola do meu filho. A Graça, minha esposa, voou mais uns 2, 3 dias e também já parou de voar, os voos eram todos cancelados, ela tinha acho que uns 15, 20 voos para fazer, todos cancelados. Então aqui foi quase uma semana depois de Brasília, né? Foi um efeito meio dominó, depois acabou culminando com uma decisão quase federal aí de todos os governadores em decretar a quarentena. Quantos casos vocês têm aí? Sabe? E, se eu não me engano, são 300 casos de contágio e já 3 mortes, se não me engano. 3 mortes. E a maioria das pessoas está na faixa são as pessoas que estão no grupo de risco, ou tem pessoas também que... tem casos de pessoas que não estão nesse grupo de risco? Então, foram 3 idosos, né? Foi um idoso que era até dono de uma marca de suco muito famosa do interior, era um empresário que foi viajar para Dubai, se não me engano, e voltou com o vírus. Uma senhora, que foi o primeiro caso de morte em Porto Alegre, e depois uma outra senhora no interior. Se não me engano, os 3 eram senhores de idade acima de 60 anos. Então está tendo muitos casos no interior. É diferente aqui do Ceará, que os casos estão concentrados, a maioria, né, a concentração é em Fortaleza, na capital. Aí não, tem casos também no interior do estado. Na questão de morte, teve morte no interior, mas realmente em questão de casos, se eu não me engano, a maioria é em Porto Alegre. Porto Alegre tem, acho que 60% dos casos do estado é em Porto Alegre. Daniel, qual a tua visão sobre o isolamento neste momento? Assim, a gente está... Só porque devo explicar essa pergunta, porque assim, a decretação de isolamento não está vindo do governo federal. Cada estado está adotando ela por achar que isso seria conveniente para a população daquele estado. E, óbvio, todos justificando que estão protegendo a população. E o governo federal tem um posicionamento contrário. Até, enfim, a gente está acompanhando aí nos jornais situações constrangedoras, né? O Ministério da Saúde dizendo uma coisa, o governo federal dizendo outra. E, enfim, qual a tua opinião em relação a esse isolamento? Deixa eu só aproveitar, Márcio, aqui eu acabei de abrir o jornal aqui de Porto Alegre para dar uma olhada, ó. No Rio Grande do Sul, 49%, ou seja, metade dos casos confirmados de Covid são de pessoas entre 20 e 49 anos. Não das mortes, né? De casos confirmados. Ou seja, a gente tem uma grande faixa de jovens com casos confirmados. Tá? Então está pegando bastante a parte jovem também aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Sobre o que você perguntou, tá? Respondendo a tua pergunta. E assim, eu acho que a sogra do meu irmão é do Ministério da Saúde, ela é da área, e aí quando a gente estava em Brasília, ela estava tentando nos acalmar com a ideia de que todo mundo, ou muita gente vai pegar o Covid, porque o Covid é um vírus, é uma gripe, entre aspas. No que a gente tem que entender que o Covid é uma gripe? Na minha visão, na maneira de transmissão. A transmissão do Covid é a mesma maneira que uma gripe qualquer é transmitida, por vírus, um espirro, uma tosse, uma mão suja, etc. É claro que os sintomas, as sequelas e o que tem realmente agravado a situação é realmente essa maneira mais violenta de como as pessoas têm passado por problemas respiratórios, a parte do respirador e as mortes causadas pelo Covid. Então, assim, a quarentena é interessante a partir do momento que ela realmente inibe o contato entre as pessoas. Mas é claro que uma quarentena também, por um outro lado, na minha visão, traz para as pessoas um certo desequilíbrio emocional, um certo desequilíbrio físico, fisiológico. Por exemplo, eu estou acostumado a ficar o dia inteiro na rua, trabalhando, vou para academia, pego o filho na escola. Ficar trancado em casa, como eu estou há quase 20 dias, é de enlouquecer. Tanto que eu não vou mentir, eu em alguns momentos desrespeitei a quarentena aqui, que a gente ainda pode sair de casa de maneira racional. Eu já fui à feira livre 2, 3 dias para comprar fruta para o meu filho, mas vou com todo cuidado, levo álcool gel. Não estou usando a máscara, porque na minha visão a máscara é para quem está infectado, apesar de já dizerem o contrário. Então eu também estou pesquisando sobre isso. Então eu tenho saído de casa de 3 em 3 dias para tomar um sol, para esparecer num horário que eu sei que não vai estar tão cheio, com todo o cuidado que tem que ser, porque não é só o contato que pode passar também o Covid. Também a pessoa está em mal de saúde, está com imunidade baixa, se alimentar mal. Então eu acho que a quarentena ela tem que ser feita de forma racional, tá? Tem que respeitar sim, não adianta achar que a vida está normal lá fora. A minha mãe me disse, minha mãe mora em Brasília, que em Brasília está todo mundo na rua, com os cachorros, passeando como se fossem férias, apesar dos pedidos do governador. E eu acho que aqui a coisa só vai realmente entrar num cenário crítico quando aqui explodir, como explodiu na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos agora,
E aí o pessoal vai se arrepender de ter ido para a rua, de ter como se diz, esqueci a palavra, mas não se preservado tanto, entendeu? E eu mesmo faço aqui uma meia-culpa minha, eu deveria ficar um pouco mais em casa, mas tem horas que eu não consigo, tem horas que eu preciso descer com meu filho até o térreo do nosso prédio, para primeiro tomar um ar. Eu boto ele eu pego uma bolinha de futebol, fico jogando ali embaixo do prédio, só eu e ele, ninguém passa, mas eu preciso desse momento, entendeu? A gente tem feito isso dia sim, dia não, mesmo entendendo que a quarentena é necessária. Tá? Há um embate também em relação à economia. Você falou logo no início da conversa que está sofrendo, né? E por ter uma certa condição, estava organizado, né? Mas a gente sabe que no Brasil tem várias pessoas que não teve essa organização e nem poderia ter porque a renda não permitia essa organização. Então há um embate em ter que sair para trabalhar e se manter e também ter que se proteger. Então, como você vê essa situação? Cara, Márcio, essa escolha é uma escolha de Sofia, né? Você tem que escolher entre a vida e a vida, porque ou você fica em casa e morre de fome, ou você sai para tentar lutar pelo ganha-pão e morre de Covid. É muito complicado. Os meus amigos mesmo, mais próximos, a minha mãe mesmo, que é uma pessoa muito consciente, muito proativa, a minha mãe tem evitado ao máximo utilizar o serviço de delivery, porque ela acha um absurdo você não se expor e expor um terceiro, entendeu? E você não se expõe quando você pede um delivery, você fica na sua casa. Mas e a pessoa que está entregando para você a comida? Ela está se expondo, que ela tem que pegar a comida no restaurante, trazer para você. Então a minha mãe se sente muito mal nesse sentido. Eu raramente uso o serviço de delivery. Eu gosto de sair, gosto de ir para a rua, gosto de passear. Mas eu entendo que muita gente precisa realmente desse trabalho. Só que é muito complicado para nós decidirmos. Eu deixo de pedir então uma comida pelo delivery para não expor um terceiro, mas se eu não expor um terceiro, eu também estou tirando o emprego dele. Então eu acho que as pessoas realmente têm que fazer essa escolha. É o livre-arbítrio. É realmente assumir o risco, enquanto a ajuda do governo não vem, que eu também acho que é uma ajuda bem complicada, porque o Brasil é um país continental, nós não somos um país, nós somos um continente inteiro, com 26 estados diferentes, sotaques, povos, costumes, cabeças diferentes, muita corrupção. A gente sabe que esse dinheiro todo aí não vai chegar realmente a quem tem que chegar. É uma discussão política muito ampla, até para a gente começar aqui, são já está horas discutindo, mas é realmente bem complicado um país como o Brasil você ter uma decisão unânime. Então, realmente, para quem não tem outra opção, eu acho que tem que ser muito sensato, tem que ter a cabeça bem tranquila e é igual quem mora, entre aspas, numa cidade muito violenta. Você está se expondo, você sai na rua, você sabe que você pode levar um tiro, ser assaltado, ser assassinado, mas você precisa. Então, infelizmente, para quem realmente precisa, tem que fazer o melhor possível para não ter o contato, para não ser contaminado pelo Covid-19, em casa, na rua, e torcer para todo mundo passar imune e fazer suas escolhas. É difícil para a gente, nós estamos, de repente, num outro perfil, num outro cenário comentário. Seria até leviano falar o que eu acho certo e errado, porque eu não estou no lugar deles, né? É bem complicado para quem tem realmente que viver com esse dinheiro, para quem realmente tem uma situação de vida bem mais complicada e bem mais dura do que a minha, do que a tua. É realmente uma decisão bem complicada, cara. É verdade. Daniel, a gente está acompanhando pelos jornais os casos na China, onde começou, na Itália, quando eu entrevistei há uns dias atrás um amigo de lá, e na época estava 11 mil mortos, né? 11 mil mortos numa média de 1.000 por dia. Estados Unidos já bateu essa média da China e da Itália, agora é o novo epicentro, né? Tá com mais de 1.000 por dia lá. E o que tu acha da situação do Brasil, onde as pessoas estão nesse embate entre economia e sobrevivência, mas que a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que, assim, pelos médicos, os médicos que eu cheguei a conversar, eu tenho alguns amigos médicos, eles falam, já está colapsado, não vai colapsar, já está colapsado. Então, que situação é essa onde a gente tem que brigar pela vida? A gente não sabe, na verdade, como é que é essa briga pela vida? Ou em casa, ou trabalhando? É assim, Márcio, na minha visão, tá? Eu sou matemático. Tudo que se fala sobre o Covid, todos esses números, desde o início, quando surgiu na China, em que a taxa de letalidade era 0,4%, isso aí são estimativas. E isso aí muda de um dia para o outro, de acordo com a maneira do contágio, porque a matemática, a estatística, a própria probabilidade, são dados estimados. São maneiras de você analisar o comportamento de uma população, da maneira mais fria. Mas é claro que aquilo não pode representar 100% o que de fato vai acontecer.
Então, você olhar o cenário da Itália, dos Estados Unidos, da própria Espanha, e tentar trazer um reflexo disso para o Brasil é muito complicado, porque nós temos um outro tipo de população, nós temos uma outra realidade, e nós temos um ponto que, na minha visão, é fundamental nessa análise. Aqui o inverno não começou, lá está terminando. Então, no hemisfério norte, onde o inverno está terminando agora, acabou de terminar essa semana, e foi para a primavera, nós estamos entrando no outono. Aqui no Rio Grande do Sul, cara, o inverno ele é surreal, ele chega a bater 1, 2 graus no inverno aqui. E aí, é nesse momento ali para junho, julho, que a gente vai conseguir realmente ter uma visão clara desse cenário. Se agora já está colapsado o sistema de saúde brasileiro, que há muito tempo é colapsado, a gente sabe disso, tu imagina daqui a pouco, se todo mundo resolve pegar o coronavírus na mesma época, no primeiro frio que fizer, a primeira frente fria que subir varrendo aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Minas Gerais, que são os estados sempre mais afetados por frente fria. Tu imagina o que não vai acontecer, né? Então, por isso que eu acho que essas medidas de quarentena, nesse momento, também são muito interessantes, porque acabam trazendo, não trazendo, mas jogando para mais adiante esse impacto tão grande, que poderia ser agora. A gente poderia ter agora um cenário muito grave, por conta do contágio não comunitário, do contágio do pessoal que viajou para fora e trouxe, mas não ainda o contágio climático, o contágio comunitário, né? Então, eu acho que nós vamos ter agora um cenário bem complicado aqui para frente, eu não vejo com bons olhos, não acho que a coisa vai acabar tão simples, acho que a gente ainda tem, a onda maior está por vir. Falaram que ia ser a primeira e segunda semana de abril, eu já acho que vai ser ali por maio, e se a gente conseguir passar esse cenário de maio com uma tranquila, com uma serenidade boa, com os hospitais não tão lotados e com realmente menores impactos, eu acho que a gente consegue sair bem desse cenário do inverno também. Agora o problema é se virar uma bola de neve e já em maio o negócio ficar absurdo, e aí quando vier o inverno, cara, vai ser complicado. Daniel, eu vou aproveitar teus conhecimentos de matemática para pedir para tu explicar para a gente essa questão. Todos falam em achatar a curva de contágio, né? Como é isso? Como é que se explica isso? Cara, normalmente o comportamento de uma epidemia como essa, ele tem o comportamento de uma curva exponencial, né? O que é uma curva exponencial? Normalmente quando você trabalha com a parte de função do primeiro grau, que é uma reta, você tem variações constantes, né? Quando você tem um comportamento linear, que é um comportamento mais suave, passou um dia, 10 casos, passou mais um dia, 10 casos, mais um dia, 10 casos. Esse aumento ele é constante, como é na PA, você vai somando um valor fixo dia a dia. No comportamento exponencial, que ele é grotescamente, absurdamente violento, você vai dobrando, triplicando, quadruplicando, ou até no início multiplicando por fatores 1.3, 1.4, que já é um aumento de 20% a 30% por dia. Então você tem ali o comportamento de PG, que é um comportamento que cresce muito mais rapidamente. E aí o teu gráfico deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva. Então quando eles falam em achatar a curva, é não deixar que essa curva suba muito rapidamente. Ele começa a achatar a curva para ela vir mais suave e ter um comportamento mais horizontal, não tão vertical. O que é um comportamento vertical? É de um dia para o outro, você tem um dia, como foi na Itália, 50 mortes, no outro dia tem 300. Olha como variou de um dia para o outro. No outro dia tem 700. Aqui a gente está tentando fazer o quê? Com que a quantidade de mortes diárias siga sempre uma constante, uma quantidade baixa. Isso é controlar realmente a curva. E por que se pede para controlar essa curva? Não é nem pensando no impacto total de mortes. É pensando em manter, ao mesmo tempo, tantas pessoas no hospital, que é isso que vai eclodir o nosso sistema de saúde. É que todo mundo vá ao hospital ao mesmo tempo para fazer os exames, para ser internado com cabo grave. Então, imagina chegar agora no mesmo hospital 40 pessoas com o mesmo problema. Não tem como atendê-los. Precisando de respirador. Então o que me assusta no Brasil não são a gente ter no final da epidemia, uma população de 200 milhões de habitantes, não me incomoda, ou não me preocupa, na verdade, me incomoda, mas não me preocupa a gente ter, de repente, 200 mil casos, 10%, tá? Por que não é, aliás, 1%? Por que não me incomoda isso? Porque 200 mil casos de Covid no Brasil, até menos de 1%, minto, vamos pensar em 2 milhões, tá? Se a gente tiver 2 milhões de casos, é 1% da população brasileira com Covid, tá? Corretamente agora falando. Então, não me incomodaria chegar no final, não me deixaria tão preocupado se a gente tivesse 2 milhões de casos. Agora, desde que esses 2 milhões fossem equilibradamente distribuídos ao longo dos próximos 6, 7 meses. Então, imagina 2 milhões de casos em uma semana, em um mês. Isso vai realmente extrapolar a capacidade dos hospitais públicos, privados, vai extrapolar toda a economia, vai ser realmente uma situação bem complicada, que foi como aconteceu na Itália. E se você não viu agora, até no próprio Equador, cara,
O negócio lá foi tão brabo de um dia para o outro que eles não tinham como levar as pessoas mortas para o cemitério. Tinha gente com o corpo morto há 2 dias no chão. Os caixões jogados na beira da rua, porque não tinha como atender todo mundo, que foi tudo de uma hora para outra, entendeu? Entendi. Daniel, qual a primeira coisa que tu quer fazer quando isso estiver terminado? Cara, eu queria viajar, bicho. Eu queria pegar minha esposa, o Cauã, e pegar um banho de mar, e ir pro Nordeste, ou me mandar pra, sei lá, pra outro canto qualquer. A gente adora viajar. Minha esposa é comissária, o Cauã viaja desde criança, eu sempre fui viajante. Porque pra mim, na minha visão, eu não me importo ficar sem comer, não me importo ficar até sem ir pra academia, que eu gosto muito. As minhas aulas com meus alunos presenciais, eu sinto muita saudade deles. Mas pra mim, o pior cenário, o pior prisão é não poder viajar, é não poder olhar outros lugares, conhecer outras pessoas, comer outra comida, é não poder ver as pessoas de perto, não poder abraçar as pessoas. Também é uma coisa que eu queria muito, poder abraçar meus amigos, abraçar minha família de volta, sabe? Eu moro na mesma cidade da minha avó, que tem 90 anos, eu não posso ir visitá-la, porque ela está num cenário de saúde bem debilitado, que eu sei que se eu for lá eu tenho o risco de acabar, entre aspas, levando para ela o Covid e acabar matando ela. Então, realmente, abraçar as pessoas e viajar seriam realmente as coisas que eu mais queria fazer quando acabasse essa quarentena aí, obrigatória. Além de bater uma bolinha com o teu filho, o que mais tem feito em casa para passar o tempo? Cara, a gente ouve música, a gente joga bola com ele, brinca de massinha, brinca de esconde-esconde, desenha, risca, eu venho gravar umas aulas. Eu sou bitomanico, ali no fundo, o meu cantinho dos Beatles, os meus discos todos, lá no fundo ali, ó. Eu venho, lavo um disco, boto um disco na vitrola, ouço, procuro alguma coisa sobre isso na internet para me entreter. Aí no final do dia a gente faz um treino, e a esposa Graça ali na sala, botamos uma música para fazer um treino nosso. Então a gente tem feito de tudo um pouco, cara. E é muito legal que a gente tem descoberto muitas coisas legais. A gente fez um dia desse um bolo juntos, fizemos pizza sem glúten, que ela tem problema com glúten. Eu fiz um dia um hambúrguer à noite que eu gosto de fazer. Então a gente tem feito mais do mesmo e também, ao mesmo tempo, muita coisa nova. Mas acho que o mais legal disso tudo, que é o lado bom da quarentena, se é que dá para dizer que tem um lado bom, é todo mundo retomar aquela história do olho no olho, que as famílias jantarem juntas, as pessoas sentarem para conversar, que não seja só pelo WhatsApp, e até das pessoas se ligarem. Eu tenho ligado muito para minha mãe, para minha avó, para poder ouvir a voz deles, porque a impossibilidade de vê-los pessoalmente me incomoda muito. Eu gosto muito de conversar. O WhatsApp ainda, eu sou de uma geração com 40 anos que eu tenho hoje em dia, eu sou de uma geração que ainda gosta da ligação, do olho a olho, do tete a tete. Então realmente a gente tem feito até coisas que a gente há muito tempo não fazia. Acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era exatamente o que estava tirando de bom disso tudo. Daniel, eu falo, vou pensar e falar do Daniel. Daniel, deixa a mensagem para o nosso público. Enfim, o que você quiser falar, tá livre. Tá. Então, gente, o meu recado, o meu pedido nesse momento tão crítico de quarentena, é um simples pedido, né? É que a gente use o exemplo da Itália, da Espanha e agora dos Estados Unidos, que são países de primeiro mundo, e da própria Inglaterra também, que está entrando no mesmo barco, e que a gente não ache que o nosso jeitinho brasileiro, que nós temos diferente para todos os outros povos do mundo, e eu viajei por mais de 30 países, sei que nós temos algo de especial que nenhum outro povo no mundo tem, que a gente não ache que esse nosso jeitinho brasileiro vai também enganar o coronavírus. A gente já tem no Brasil muitos casos de dengue, muitos casos de zika que nós tivemos nos últimos anos, que matou muita gente, e o brasileiro sempre deixou isso como se nós somos indestrutíveis, invencíveis, nosso jeitinho brasileiro dá conta de tudo. Infelizmente o coronavírus é letal, é uma pandemia absurda, a gente não sabe até onde isso pode ir, então fiquem em casa, tentem ver a vida por um outro lado. A gente está perdendo muito, sim, na questão do dinheiro, na questão do dia a dia, da nossa rotina, mas estamos podendo também nos reinventar, estamos podendo redescobrir novas ou velhas tradições e velhas relações. Temos um telefone na mão que é uma ferramenta incrível, que a gente pode fazer tudo. Então você pode ligar para alguém que você não liga há muito tempo, pode fazer uma videochamada com a sua prima, com o seu tio, com os seus sobrinhos, e realmente estudar, retomar uma maneira de vida muito mais leve do que a gente tem. A nossa vida está muito corrida. Até acho eu que essas doenças que a gente estava vendo na internet de 100 anos tem uma epidemia como essa, servem para dar uma freada até na maneira como a gente vive. Porque a maioria de nós tem a vida muito corrida, é trabalho, paga imposto, paga as contas, e no final do mês você olha para trás e passou, né? A gente já está em abril, já tivemos 3 meses de 2020, o Réveillon era ontem. Então o meu recado é esse: povo do Brasil, pessoal de outros países que está nos assistindo aí, eu também tenho muitos amigos dos Estados Unidos, tem um amigo nos Estados Unidos que pegou o coronavírus, já se curou, graças a Deus.
Tem uma amiga na Itália que é médica, está lá em Milão, apavorada com a filha e com o marido. Então, para todos nós, para todos eles, fiquem em casa, revejam seus conceitos, se protejam, tem que estar com a mente sã, com o corpo são e realmente com álcool gel. Sem isso, não tem como combater realmente o coronavírus. Daniel, eu vou aproveitar e para os teus alunos, então. Cara, para os alunos eu diria o seguinte: quem já está me assistindo é meu aluno, ou quem não é ainda, me segue lá no Insta, depois pode botar no Insta aí para o pessoal me seguir. Eu estou liberando ali vários materiais gratuitos para o pessoal trabalhar. Tem material meu específico, cujo nome já vem há longo tempo sendo chamado de homeopatia matemática, que é um material que você baixa e vai trabalhando dia a dia, com 5 questões, 4 questões, para justamente você poder o quê? Não deixar com que você perca o ritmo, né? Porque tudo na vida depende do dia a dia. Andar de bicicleta, escovar os dentes, namorar, tem que fazer isso diariamente para você realmente não perder o contato. Então, para os meus alunos, não é hora de baixar a cabeça. Vai sair muito concurso assim que acabar essa pandemia e vocês têm que estar muito mais preparados que os concorrentes de vocês. Então vamos estudar, material não falta, YouTube é uma infinidade, é um mundo de aulas gratuitas de professores incríveis que até eu assisto para me inspirar. Então realmente é só ter vontade, baixar a cabeça e entender que agora é o momento que a gente está ganhando um tempo a mais para se preparar. Daniel, obrigado pela conversa, obrigado pelas dicas e a gente agradece. Até a próxima, né? A gente espera logo estar em Porto Alegre de novo. Eu que agradeço, precisando só dar um grito, quando vier a Porto Alegre, sabem que já sabem onde ficar. Não venham no inverno, porque aqui o negócio que vai ser complicado esse ano, a gente está agora com um problema também de estiagem, né? Já estamos com o estado aqui com um sistema crítico na parte hidráulica, com pouca água, choveu pouco nesse fim de verão. Então nós temos um outro inimigo vindo por trás disso tudo, que é a falta de água em algumas cidades. Mas venham aqui ao sul, que é uma terra tão maravilhosa que me acolheu muito bem quando eu vim morar aqui há 12 anos. E eu espero que o povo brasileiro saia dessa situação mais fortalecido, mais vivo e mais ciente que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Acho que o pessoal daqui de diante vai começar a lavar a mão mais seguido, vai começar a tossir, não tossir na mão, tossir no cotovelo. Acho que alguns costumes até vão poder levar para o nosso dia a dia quando a vida voltar ao normal. Obrigado. Eu também agradeço, tudo de bom. Qualquer coisa à sua disposição.